mensagem, né? Querendo saber sobre Betesda, né? E aí, quando ela me falou, na hora eu aceitei, porque falei, Senhor, é para mim levar essa palavra, alguém está precisando, amém? Então vamos ler. É meio extenso, irmãos, mas eu vou ler rapidinho, amém? Vamos começar do 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando a movimentação das águas. 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Pode ser sentado. Aleluia. Aqui, irmãos, o texto de João 5 nos leva a um lugar chamado Betesda, que é um lugar que significava casa de misericórdia. Mas pelo que nós lemos aqui na passagem, irmãos, ela parece mais uma casa de sofrimento, porque ali diz que ali ficava uma multidão de enfermos, de todo tipo, enfermos de todo tipo, cegos, aleijados, paralíticos, de todos os tipos, né? Esperando que aquela água se movimentasse, porque naquele tempo diziam que o anjo descia e movimentava a água. Só que tinha um pequeno porém, só um era curado. Era o primeiro que chegava após a movimentação da água. Então eu creio que para esse paralítico era difícil, né, irmãos? Porque como ele ia correr? Porque na verdade, quando acho que movimentava a água, todos corriam, os que podiam correr, né? Então eu acho que os paralíticos, os coxos, nunca conseguiam chegar no tanque logo depois das águas movimentarem, né? Mas Jesus estava a caminho dali para uma festa em Jerusalém. Só que ele se desviou o caminho. Ele preferiu ir para esse lugar, um lugar de dor e sofrimento. Enquanto os outros caminhavam para as festividades, ele resolveu passar nesse lugar de sofrimento. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então Ele sabe quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos precisando, quando nós precisamos esperar um pouco mais. O Senhor sabe de tudo. E ali, Jesus, a caminho da festa, resolveu parar nesse lugar. Isso nos ensina duas coisas, irmãos. Uma, Jesus vai aonde a dor está. E a segunda,
Jesus vê quem ninguém vê. Né? Aí, olha, tinha milhares de pessoas, como diz a leitura aqui. Mas o Senhor já sabia quem ele ia encontrar. Ele foi direto a esse homem, né? Que há 38 anos estava ali, esperando aquelas águas se movimentarem. Mas às vezes, quando nós ficamos numa situação há muito tempo, às vezes nós até nos acostumamos com aquela situação, né? E a gente começa a perder a esperança, se acostumar com o sofrimento. Então eu imagino que aquele homem sofrendo há 38 anos, daquela mesma maneira, irmãos, às vezes ele até achava que não teria mais jeito, que o Senhor até pensava que Deus me esqueceu. Mas só que assim, tudo tem o seu tempo certo, irmãos. Esse homem esperou 38 anos. Às vezes, como a irmã falou, às vezes nós achamos que a nossa bênção está demorada. Mas o Senhor sabe o tempo certo. Ele sabe o porquê não fazer rápido, né? Algumas coisas Deus até faz rápido na nossa vida. Mas tem certas coisas, irmãos, que precisa demorar. Porque às vezes é nessa pequena coisa que é demorada, é que a glória do Senhor é manifestada, né, irmãos? Então, irmãos, o texto diz que Jesus viu aquele homem deitado ali, e Jesus sabia que ele estava sofrendo há muito tempo. E Jesus viu, ele percebe você no meio da multidão. Como ele percebeu esse homem no meio da multidão, ele também nos vê. Às vezes nós achamos que o Senhor esquece de nós. Às vezes nós falamos, irmãos, porque não você, né, hipócrita, falar que nunca falei. Já falei isso também. Eu falo, Senhor, meu Deus, será que o Senhor esqueceu, né, de mim? Por que isso não passa? Mas aí, lendo essa passagem, irmãos, eu reparei que assim, às vezes nós reclamamos e tem pessoas com problemas muito maiores que os nossos. É verdade. E às vezes está esperando há muito mais tempo que nós, né? Mas aqui Jesus viu ele e percebeu ele no meio da multidão. Jesus se aproximou e ele foi ao seu encontro, e a pergunta que ele fez, irmãos, é uma pergunta que assim, eu não sei como passou na cabeça dele, né? Porque foi, queres ficar são? Imagina um homem paralítico há 38 anos, irmãos, com uma pergunta dessa, porque ele não sabia que era Jesus, né? E quando Jesus fez essa pergunta para ele, imagina o que passou na cabeça dele. Eu quero ser são, né? Mas como? Se eu não consigo chegar ao tanque, né? Então, quando nós estamos fracos, irmãos, estamos assim, às vezes, enfraquecidos espiritualmente, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Mas nós também temos que dar o primeiro passo. Aqui Jesus foi ao encontro dele, não foi ele que foi buscar Jesus, né? Ele estava lá no tanque, ele nem imaginava que Jesus chegaria ali. Como foi no caso da mulher encurvada, que ela ia buscar Deus, né? A mulher do ciclo de sangue, ela também foi atrás de Jesus, mas esse não, esse estava lá esperando o mover das águas. E o Senhor foi ao encontro dele. Então, irmãos, às vezes o Senhor sabe tudo que estamos passando, mas nós precisamos esperar o momento certo. E aqui, como as pessoas se acostumavam com tudo, às vezes Jesus falou, meu Deus, né? Será que ele vai querer ser curado? Porque está ali esperando há 38 anos. E como aqui no versículo 7, o enfermo respondeu a Jesus assim: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos,
Só que na hora que ele respondeu isso para Jesus, ele não tirou os olhos do tanque. Porque ele estava ali, firme, esperando o mover das águas. Então ele tinha medo que se ele olhasse, ele perdesse o mover das águas. Mas mesmo assim, se a água se movesse, ele não iria conseguir chegar até o tanque, né? Ele precisava de ajuda de alguém. E muitas vezes nós falamos, se aquela pessoa me ajudasse, se aquela porta abrisse, né? Mas nós não pensamos, nós temos que parar de olhar para o tanque. Porque ali, o próprio Jesus estava ali. E o que ele esperava no tanque? Jesus realizava o que ele esperava com uma palavra. Aleluia. Né? Mas Jesus não disse nada, apenas ele disse assim, no versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. E ali o milagre se realizou com uma palavra. Porque ele esperou 38 anos. Em um encontro com o Senhor de 1 minuto, ele foi curado. Aleluia. Às vezes nós passamos uma enfermidade há anos e anos, estamos vindo na igreja, mas estamos olhando para o tanque. Nós não olhamos para Jesus, porque Jesus é a água viva. A água que ele estava esperando se movimentar no tanque estava ali na frente dele. A água viva é Jesus, né? Então, irmãos, às vezes nós precisamos parar de olhar para o tanque, para parar de falar, se aquele me ajudasse, se aquele fizesse, aquela porta. E não é assim, irmãos. Está na hora de nós olharmos para Deus, buscar a presença do Senhor, a palavra, sermos fiéis, obedientes, porque assim nós vamos encontrar Jesus, nós vamos ver Jesus, a face dele, né? E ali no versículo 14, ele diz também assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está ação, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Ali, irmãos, ele já está dizendo, né? Ele encontrou o irmão, o rapaz, no santuário, né? Na casa de oração. Então quer dizer que o homem foi curado, recebeu o milagre, mas foi buscar a presença do Senhor. Ele não quis mais sair da presença do Senhor, porque ele soube que quem faz o milagre é Jesus. Então ele foi buscar a presença, estar presente, né, na presença do Senhor. E aqui, às vezes nós pedimos mudanças, né, na vida. Só que assim, quando Jesus faz um milagre na vida de uma pessoa, e a pessoa, igual acontece muitas vezes aqui, a pessoa pede, quando recebe vai embora. Se esquece de Jesus, se esquece de quem fez aquilo na vida dele, né? E aqui a única coisa que o Senhor pediu aqui é que não peque mais. Irmãos, como nós não pecamos mais? Nós temos que vir para a presença do Senhor, para o Senhor nos libertar. Hoje é um culto de cura e libertação. Principalmente o mais importante na nossa vida, porque todos os dias nós precisamos nos libertar. Todos os dias, irmãos. Porque nós somos falhos, somos carne. Então nós todos os dias temos que pedir para o Senhor nos libertar, nos curar, né? Nos fortalecer. E assim, para não precisar ficar indefesa, lá no tanque, sofrendo, esperando, né? As águas se movimentarem para nós sermos curados. Aleluia. E aqui, irmãos, Bethesda mostra o limite do homem. Que o homem precisa, acho que, ver para acreditar, né? Mas Jesus mostra o poder de Deus. Quando nós acreditamos e focamos na presença do Senhor, nós conseguimos. Né? Nós somos falhos, irmãos, somos carne. Mas se nossa fé estiver e o nosso foco estiver no Senhor, tudo nós conseguimos. O milagre chega até nós. Não é no momento que queremos, irmãos, porque às vezes não vem na hora que nós queremos. Às vezes nós queremos para ontem. O nosso tempo não é o do Senhor, né? Então nós temos que esperar a vontade de Deus, porque Ele é que sabe a hora certa de te abençoar,
de fazer um milagre, de te curar, de te abençoar, de te fortalecer, mas nós temos que estar todos os dias na presença do Senhor. E o paralítico esperava o momento das águas, mas naquele dia as águas vivas estavam diante dele, porque Jesus naquele dia era para curar esse homem de 38 anos, né? Os 38 anos de espera desse homem terminaram num minuto de encontro. Então, às vezes, irmãos, nós estamos na igreja todos os dias e não tivemos um encontro com Deus. Sabe, aqueles que não tiveram encontro com Deus, é aqueles que vêm quando quer. Porque aqueles que tiveram encontro com Deus, todo culto está aqui, irmãos. Buscando cada dia mais a presença do Senhor na nossa vida. Mas aqueles que vêm quando quer, irmãos, ainda não tiveram encontro. Porque a hora que tiveram encontro, vai mudar a vida deles, como mudou a vida desse paralítico. Ele não deixou de buscar a presença de Deus porque ele fez o milagre na vida dele. Como poderia ter feito. Agora estou andando, agora não preciso mais. Mas não, ele foi de um tempo. Foi lá que Jesus encontrou ele mais para frente, né? Jesus hoje está passando aqui também. E se ele perguntar para vocês, querem ser são? Vocês não têm que dar desculpa, aquele lado. A nossa resposta tem que ser, sim, Senhor, eu quero. Né? Não temos que dar desculpa. Não temos que dar desculpa porque aquele não me ajudou, se aquele me ajudasse. Nós temos que aceitar o Senhor e nos fortalecer na presença dele. Acreditar que o milagre chega. Mas se tirarmos os olhos do tanque e pôr os olhos em Jesus. Porque quando Jesus chega, irmãos, histórias são escritas. As vidas são curadas, libertadas e levantadas. Porque só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Porque nós somos carne. Somos dependentes dele. E sempre vamos ser. Porque a nossa vida, se nós não tivermos a ajuda dele, vai ser como a vida desse paralítico desses 38 anos. Sofrendo e esperando. Né? Não sabendo se um dia ia ser curado. Porque ali ele não tinha certeza plena que ia ser curado. Mas nós sabemos que quando Jesus chega, a cura vem, a libertação vem. E a nossa vida é modificada. Então, irmãos, fiquem com essa palavra. Desculpa o meu nervosismo. Mas até aqui o Senhor me trouxe.